meu nome é Larissa Matheus, aqui comigo apresentando está Kevin Alves e bem-vindos ao último episódio do videocast Diversidade na Tela, o último episódio dessa temporada, né? Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o projeto A Diversidade de Todos Nós. Aqui comigo, então, a gente tem duas pessoas expoentes, né, no projeto inteiro. Primeiramente, a professora doutora Viviane Cardoso, coordenadora do projeto, e Ashley Lislane Almeida da Silva Souza, um nome tanto, que faz parte do núcleo de pesquisa aqui do Diversidade de Todos Nós. Gente, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui na frente da câmera agora. E pra gente começar, conta pra gente um pouco dessa conexão com o nosso projeto. Quer começar? Fica à vontade. Bom, eu escolhi participar da diversidade porque eu acho que ele engloba várias coisas do que eu acredito. Eu acho que o jornalismo ele tem um espaço pra gente falar daquilo que é necessário. E a diversidade cultural, ela é o que a sociedade precisa. Dar voz a quem não tem voz, conhecer coisas que não conhecemos. E como eu entrei no jornalismo por causa disso, e através do projeto eu ver essa oportunidade de participar, eu achei que ali teria um espaço pra eu falar não de coisas só que eu gosto, mas de coisas que eu acho essencial. E que, como moldou minha vida, pode moldar a vida de alguém também, pode mudar o entendimento de alguém. E aí eu vi a oportunidade de falar disso, ainda mais na pesquisa, que é outra área que eu gosto muito. Então, eu tinha essa oportunidade. Bom, o projeto Diversidade de Todos Nós é a realização de um sonho, né? Porque falar sobre diversidade é uma questão muito ampla para a gente, que tem muitas possibilidades de atuação. E a maior alegria é quando a gente consegue conversar com a sociedade, né? É um projeto de extensão, então quando a gente pensa em diversidade cultural, a parte mais bacana de um projeto de extensão, como ele tem a proposta original, que é horizontalizar o diálogo com a sociedade. O que é essa horizontalização? A gente ouvir a sociedade, né? Então, é uma alegria poder estar desse lado, dizendo um pouco para as pessoas que tiveram com a gente nessas 2 temporadas e que espero que tenham oportunidade de estar em outros momentos com a gente, que venham novas temporadas, porque a gente precisa aprender e ouvir a realidade dessas pessoas, né? Porque, no fundo, como diz o nome do próprio projeto, todos somos diversos de alguma forma. Então, é legal a gente ter a perspectiva de uma diversidade, de uma singularidade que não é a nossa, porque isso torna a gente mais empático, a gente trabalha melhor a questão da alteridade, que se pôr no lugar do outro. E a gente passou aqui nessas 2 temporadas, vocês acompanharam, por experiências muito ricas, com reflexões e provocações que não são comuns da gente conversar, né? Então, esse é um projeto para mim muito, muito querido nesse sentido, e eu posso dizer com certeza, e aí digo para o público com muita alegria, assim, é de verdade uma honra poder ter essas mulheres tão maravilhosas comigo no projeto, e eu sou muito grata por isso. Muito O que bom te estar aqui. levou a criar esse projeto, Viviane? Então, na verdade, o que me levou a pensar no projeto, desenvolver o projeto, foi uma experiência pessoal, né? A história da minha vida foi sempre permeada por um tio com síndrome de Down, chamado Zildo, que para mim sempre foi o gatinho, e a gente cresceu numa relação em que ele, quando eu era criança, ele faleceu com 61 anos. Então, quando eu era criança, ele era meu tio, que tinha um universo mágico que ninguém deixava entrar, mas eu podia, porque eu era muito respeitosa ao espaço dele. Eu lembro que eu punha as mãos para trás e não mexia em nada. E os meus primos queriam brincar com as coisas dele, bagunçar tudo. Então, ele sempre teve uma relação muito boa comigo, porque eu queria entender o mundo dele. Eu sempre fui muito curiosa, coisa de jornalista. E a gente foi crescendo e ele foi criando uma condição ali, depois que a minha avó faleceu, muito mais de irmão do que tio, porque ele passou a ficar com a nossa família, né? Ele é irmão do meu pai, o caçula de 12. E conforme o tempo foi passando, eu fui ficando adulta, ele foi se tornando um pouco meu filho. Então, meu tio tem uma história muito importante nessa jornada. Por quê? Porque ele era uma figura em que o mundo não o entendia com a síndrome de Down. Para mim, ele sempre foi e sempre será o ser humano mais perfeito da face da Terra, porque ele me ensinou muita coisa. E olhar pela perspectiva dele o mundo, para mim, foi muito precioso. Então, eu aprendi com ele, mas as pessoas o tratavam com hostilidade. As pessoas, quando a gente estava andando numa calçada, as pessoas atravessavam a rua e olhavam torto, como se ele fosse uma aberração, e iam para outra calçada. A gente chegou a ouvir ofensas.
Então, assim, o que foi o divisor de águas? Passou uma novela em 2006 que tinha a Regina Duarte e o Antônio Fagundes como pais de uma criança com síndrome de Down, chamada Páginas da Vida, novela da Globo. E essa novela as pessoas puderam entender o que era síndrome de Down. Nesse momento, o que aconteceu ali? Foi mágico, porque as pessoas começaram a sorrir para o meu tio na rua. A gente ia com ele nos estabelecimentos comerciais, as pessoas sorriam, como se fosse, ai, um Down. Bom, a vida dele dali por diante mudou. Então, para mim, o impacto do audiovisual foi uma coisa absurda e eu entendi. O audiovisual é uma ferramenta de sensibilização, conscientização e transformação para cima de tudo. O respeito pelo outro, por aquele que é diverso, daquilo que a gente está conhecido, o que é familiar para a gente. Então, o projeto veio desse desejo, minha vontade de a gente multiplicar isso nas diversidades e nas singularidades. Estudei diversidade cultural no audiovisual, especialmente no cinema, no doutorado, e queria compartilhar isso com os alunos, a gente multiplicar isso para o mundo, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, vem de uma experiência pessoal muito forte, em que eu testemunhei o quanto o audiovisual e a diversidade cultural amarradinhas podem ser muito potentes para o mundo, para a vida melhor e mais respeitosa para as pessoas, né? A gente discutiu muito sobre luta, sobre buscar direitos e entender as pessoas. Ashley está fazendo uma pesquisa na área dos direitos humanos, né? Me corrija se eu estiver errada. Tá correto. E como a gente fala muito de diversidade, eu queria entender, você que está estudando isso, como é que a diversidade cultural se relaciona com os direitos humanos? Como é que a gente faz essa ligação? E quão é importante a gente entender as duas coisas para entender como elas estão interligadas? A diversidade cultural, ela se adequa aos direitos humanos quando a gente pensa que os direitos foram criados para valorizar, para que todo mundo tivesse direito a não passasse por desigualdade, tivesse liberdade. E isso envolve sem estigma, tipo, cor, raça, gênero, isso não interfere. E quando a gente fala de cor, raça e gênero, a gente entra na diversidade cultural. E é por isso que os direitos humanos se alinham à diversidade. Porque não tem como você defender a vida se você não defende a diversidade. São coisas que são alinhadas. Não tem como eu defender uma pessoa se eu não entendo quais são as condições que ela está, quais são as coisas que moldam, porque a diversidade cultural, a cultura é isso. São crenças, valores, são um conhecimento que é passado e que molda quem eu sou, a forma que eu vivi, a cultura que eu trouxe. É diferente da forma que você viveu, da cultura que você trouxe. E tudo isso interfere de como nós somos criados, de como nós somos moldados na sociedade. E não tem como eu defender a vida sem entender qual é o contexto, qual é a diversidade que está por trás. Porque aí interfere em outras coisas. Então, a minha pesquisa traz isso. E aí puxa para o audiovisual, que eu uso como base o Massacre do Carandiru. E eu trabalho o filme Carandiru, de 2003, e trabalho o documentário Massacre do Carandiru, 30 anos de impunidade. Que se passaram 30 anos e nada foi feito. Então, a gente trabalha o estigma do preso, que é uma pessoa que tem direitos, que tem todo um contexto social. Então, não tem como entender o que é um indivíduo, como ele vive, quais são suas circunstâncias, se nós não entendemos a diversidade que está por trás de todo esse contexto. E é por isso que isso se alinha com o projeto, com a pesquisa, porque é o que molda como a gente se coloca no mundo, sabe? Como pessoas. Então, acho que é dessa forma que isso conversa. Teve até aquela fala recentemente da candidata a presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, que ela falou, você não caiu de um coqueiro, você existe num contexto. E é muito importante a gente justamente conseguir discutir esses assuntos dentro da universidade, levar essas discussões de dentro da universidade para fora da universidade. Mas eu queria perguntar, assim, para vocês duas, mas principalmente para você, Viviane, que iniciou o projeto, o que você quer alcançar no final? Qual que são os objetivos do Diversidade de Todos Nós? Eu acho que se fosse resumir em uma palavra é respeito, né? O que a gente tem no nosso sistema social é uma dinâmica em que ele nos segrega. Então, a gente tem a luta da diversidade, então a pessoa que é deficiente, ela vai ter a luta, o deficiente visual, a luta naquele grupo do deficiente visual. A pessoa que é preta, ela vai ter a luta da questão da raça. A pessoa que ali é do segmento do LGBT vai ter a luta, e aí as segmentações dentro das variações aí, né, de gênero e sexualidade, e elas ficam em grupos muito isolados. Então, o mais legal desse projeto, o que me deixa mais feliz, mais orgulhosa, é quando eu penso e vejo, né, o movimento do projeto acontecendo, em que os grupos se dialogam. Então, assim, a gente está conversando
conversando entre nós, nas singularidades e na diversidade que temos, e a gente está construindo algo muito bom, que é, juntando as nossas forças nas nossas singularidades, somos mais fortes diante do mundo. Então, não importa o que é o diverso, somos mais fortes juntos. Para quê? Para a gente pedir respeito. Porque hoje no mundo, o que acontece? Tem um teórico muito legal que é importante, que é chamado Lévi-Strauss, porque ele foi acionado pela Unesco, né, que é o órgão que aí sistematiza e cria uma convenção para a diversidade cultural, que é consultado pela Unesco e se pede a ele, nos ajude a entender como é a diversidade cultural de maneira global. E ele desenvolve 2 conceitos que, para mim, são extremamente importantes, que é a cultura cumulativa e a cultura estacionária. Cumulativa é aquela que é parecida a mim, então eu agrego e eu acumulo, então eu me aproximo porque sim, eu conheço, é familiar. O que é diferente, eu estaciono, eu breco e eu tenho dificuldade de interação. Então eu percebo, e aí um dos meus objetivos é que a diversidade dialogue, para ela entender que não importa a diversidade, os desafios da diversidade são os mesmos para todos os grupos, né? Que é a falta de compreensão, é a segregação, é a falta de contemplação, é a questão de não ser contemplado nas suas singularidades. E esse eu acho que é um objetivo muito estratégico do projeto. Outra coisa muito importante é, a partir do momento em que a gente se ouve, se escuta nos núcleos de diversidade, a gente começa a mostrar para o mundo, num diálogo respeitoso para quem não conhece, as singularidades. Porque a gente não é obrigado a saber quais são as necessidades de um deficiente auditivo ou de um deficiente audiovisual se a gente não é. Mas ele nos explicar nos dá a força e a potência para poder ajudá-lo e a respeitá-lo. Então, ouvir o outro é super importante. E o mundo hoje quer muito falar e pouco ouvir, né? Então, essa capacidade da gente ouvir a diversidade, a singularidade, é uma ferramenta estratégica do projeto. E, por fim, para quê? Para aquele que minimamente está disposto a entender o outro, porque tem um segmento da sociedade que não está disposta a ouvir e a entender o outro. Ela quer impor a sua verdade absolutamente estacionária, como diz Lévi-Strauss, porque tem medo também de perder seu status, sua zona e sua condição de conforto. É uma maneira de sobrevivência dela ali, né? Que eu entendo não ser a melhor. Eu entendo que quanto mais a gente aprende com o diverso, mais rico a gente fica. Mas aquele que não é esse estacionário, mas que está disposto a entender, esse, por mais que ele seja ignorante, a gente abre possibilidades para que ele ressignifique consciências, às vezes, de erro que ele está cometendo com o outro, que ele nem sabe que ele está cometendo, né? Então, a gente tem, por exemplo, eu trago muito esse exemplo para mim, que é, eu passei por muitas vezes a experiência de alunos dizerem e se sentirem, contarem para mim, ofendidos porque os outros professores não sabem chamá-lo do jeito correto. E a pessoa é trans, a pessoa é não binária. Como é que a gente faz nessa situação? Será que o professor está ofendendo ou o professor é ignorante? Então, para que a gente fez, né, nessa jornada? Um objetivo muito importante que eram os manuais, né? E o primeiro que a gente conseguiu lançar nessa primeira fase foi o Manual de Gênero e Sexualidade, com uma coisa muito simples, que é, criatura, você não sabe como chamar outra pessoa, educadamente olha para ela e fala, Kevin, como você quer que eu te chame? Ele ou ela? É só isso, né? É algo muito simples e respeitoso, mas a gente que é ignorante acha que está fazendo errado, tem medo, né? Então, se distancia e se isola da diversidade, ao invés de interagir e dialogar. Então, acho que esse respeito e esse ouvir é muito importante na nossa jornada, no projeto. Falando dessa jornada, a gente está com um projeto em andamento faz um ano e meio mais ou menos. E como a Ashley também participa do núcleo de pesquisa do projeto, busca entender os impactos que a gente está tentando gerar na sociedade, quais os principais desafios, os principais obstáculos que vocês, né, enquanto coordenadora e pessoa que está aplicando a pesquisa para entender melhor, mas nós, como projeto, quais os principais desafios e obstáculos que a gente vem encontrando nesse 1 ano e meio para a gente realmente acessar de algumas pessoas que ainda têm essa resistência com relação a discutir assuntos de diversidade. Então, é muito difícil. Às vezes, uma pessoa ela não quer discutir sobre gênero. Ela prefere manter a mente fechada. Então, onde que a gente está enfrentando mais resistência e como a gente pode fazer para mudar isso?
Eu acho que a parte que nós estamos enfrentando mais resistência, você acabou respondendo um pouco, que é fazer com que as pessoas entendam que não é uma doutrinação, é uma explicação. Porque tem esse medo. Então, às vezes, não dá chance de ler o manual ou de ver os vídeos. Não tem essa oportunidade, sem uma resistência. E através dessa resistência, a gente acaba ficando sem resultado. Nós queremos chegar nas pessoas para saber, tipo, o que elas estão achando. Mas só o fato delas já barrarem o contato com o material torna difícil, porque acaba não tendo um contato real. É muito superficial. Então, acho que essa é a nossa maior dificuldade, ter resultados de ver e sentar com alguém que leu o material e entendeu algo de fato. Então, acho que essa é a nossa maior dificuldade dessas respostas da sociedade, que é o que a gente procura no projeto de extensão. É exatamente isso. E aí a gente aproveita e pede, né? Vou aproveitar. Porque, assim, para a gente, o projeto de extensão dentro da universidade, ele é um diálogo com a sociedade, então a gente vai trocar experiências, a sociedade tem muito a ensinar para a universidade, não é só a universidade que tem a ensinar para a sociedade, mas a gente pede encarecidamente, porque os projetos de extensão, eles estão sustentados em pesquisa. Então, a gente precisa ouvir a sociedade. Então, quando vocês divulgam o nosso site, que as pessoas respondam os questionários. Questionário que está linkado ao manual, o questionário que está linkado ao videocast. Sim, tem um questionário linkado ao videocast. Que a Ashley vai apurar. E aí a gente consegue levantar informação a partir desses questionários. E o que a gente percebe... O que me preocupa, assim, e é um desafio mesmo, é que quem está mais aberto a acessar a diversidade, dialogar com a diversidade? Quem já é simpático à diversidade. E o que a gente mais deseja é acessar as pessoas que não são preconceituosas, mas que são ignorantes em relação à diversidade, né? Então, a gente faz aí um apelo para que, por favor, nos ajudem a responder os questionários, porque isso para a gente é super importante. Por quê? Porque a gente quer saber se o que a gente está construindo enquanto projeto está impactando as pessoas para ressignificar alguns pontos de consciência ali, despertar a curiosidade de assistir outras obras. Vocês querem um exemplo muito simples? É que a gente tem uma resistência de consumo das próprias obras nacionais audiovisuais. Sim. E eu nem estou falando de diversidade, eu estou falando do consumo de cinema nacional, né? Então, a gente vai ao cinema assistir produções hollywoodianas e a gente não consome os próprios cinema, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que superar. Por que a gente não consome nossas próprias obras? Então, a gente tem que ressignificar também. E é curioso a gente entender isso. Você pega numa questão estratégica, Kevin, nisso, porque o Brasil é diverso. O ser humano é diverso. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando do ser humano, como a Ashley disse. E nessa história, é muito legal porque o Brasil é imenso. Então, quando a gente vai ver o cinema nacional, a gente está vendo retratos da nossa cultura, da sua diversidade, da sua singularidade. A gente tem uma obra clássica, que é o Alto da Compadecida, por exemplo, que todo mundo conhece. Maravilhoso. Que é maravilhoso, que tem vários traços ali que são nossos, né? Esse valor e essa identidade tão honrosa da nossa cultura brasileira, que é maravilhosa. Por que um Star Wars pode ser melhor do que uma obra nacional, né? E aí é curioso, porque quando você assiste Star Wars, lá aparece uma cena cheia de ET. Você não fica achando, ai, que estranho, um ET, que ser estranho ali. Um monte de gente diversa da galáxia inteira e você recebe muito bem. Por que a gente tem resistência a receber as diversidades da nossa cultura, né? Então, esse é o nosso desafio, Kevin. E vou dizer para você, Larissa, e sei que Ashley concorda comigo. Nós temos uma jornada a percorrer nisso. Vai ser uma jornada no projeto. A gente não vai ter solução rápida, mas são sementes de consciência que a gente vai plantando. E aí eu digo para vocês que a gente terminando essa segunda temporada, e confesso a vocês que ouvindo vocês falarem, conversarem, interagirem, né, darem os depoimentos, fazerem as perguntas, eu já fico profundamente agradecida e feliz, me sinto contemplada no meu propósito, porque eu vejo vocês diferentes na jornada, né, muito mais conscientes dessa questão e do valor e da força que a gente tem do diálogo e não da imposição, né? Quando a gente dialoga, a gente conversa, a gente fica mais forte. Então, nosso desafio é conseguir conversar de verdade com aqueles que ainda não tiveram consciência do valor da nossa cultura e da nossa diversidade. Eu acho muito interessante trazer esse diálogo com a sociedade, mas aí eu deixo uma pergunta que talvez seja até uma provocação, porque a gente fala
sobre a universidade, principalmente a universidade pública, a gente pensa, nossa, estamos cansados de discutir esses assuntos. Ai, para que falar de diversidade mais uma vez aqui dentro dos muros da universidade? Para que falar sobre sexualidade? Todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui entende. Só que eu sinto, falando um pouco mais uma visão mais particular, e aí eu jogo para vocês, eu sinto que às vezes a gente tá tão... todo mundo está discutindo isso, mas no fundo ninguém está falando de verdade, ninguém está querendo entender. Um projeto tão legal, tão bacana quanto a esses assuntos, é difícil, de certa forma, a gente chegar na comunidade, uma comunidade, de certa forma, mais conservadora, mas vocês acham que dentro da universidade a gente ainda encontra essa resistência? É difícil para a gente, enquanto um projeto de extensão da universidade pública, falar com alunos da universidade pública sobre determinados temas? Sobre determinados temas, eu acredito que sim, porque volto no que a Viviane falou, que até os grupos da faculdade que procuram são grupos que já têm interesse. É um coletivo negro que quer debater essa pauta. Então, até dentro da faculdade, as pessoas que acabam acessando o material e tendo interesse são pessoas que já estão fazendo parte dessa discussão. Então, ainda assim, acaba sendo um pouco nichado, de gente que busca o seu interesse. Então, no manual, vai gente que tem interesse no manual, mas não na diversidade como um todo, não em outras coisas que nós estamos produzindo, sabe? Então, eu sinto que até mesmo dentro da faculdade, a procura é baseada nesses nichos. Se eu puder trazer uma outra perspectiva também como estudante, né? Eu enxergo que tem certa apatia, assim. Porque o povo encara a universidade, justamente no último episódio que a gente gravou, você tinha falado, a universidade é de todos, mas não é bem assim. A gente vê que ela tem uma segregação interna também, tem todas... Ela é um mini universo da sociedade, sabe? Tudo que tem na sociedade de preconceito, de desafios, a gente encontra também em uma escala micro dentro da universidade. E quando eu falo de apatia, eu vejo que, assim, quem tá dentro desse mundo, quem quer discutir diversidade, discute entre eles. E quem não quer, vai ficar no seu canto, convive ali, mas olha e vira pro outro lado. Então, não tem também esse incentivo de ir atrás, de conversar. O que é, pra mim... Às vezes até um susto numa universidade pública, que, de novo, é aquele negócio que você entra lá para explorar novos horizontes, para ter as vivências. Só que as pessoas se fecham. Mesmo em lugares diversos, elas se fecham. Eu vou inverter, né? Eu vou perguntar para a Kevlin o que ela acha, né? Porque, afinal de contas, eu acho que são vocês que têm que ter a palavra nesse momento. Eu acho que a gente entra na faculdade pública com uma visão dela. Então, quando a gente entra, a gente ouve... vai virar militante, vai começar, vai ser o chato do churrasco de família. Principalmente quando você é de jornalismo, já ouvi muito isso. Então, acho que é complicado, mas eu sinto exatamente isso. Eu faço das palavras da Larissa as minhas. Que, assim, a gente discute muito diversidade. Pra gente é muito importante, pra mim é muito importante, enquanto uma mulher preta, LGBT, que tá aqui discutindo esses assuntos. Mas eu sinto que, às vezes, a gente não tem abertura pra falar disso com outras pessoas. Então, é muito fácil eu sentar aqui com a Larissa, falar com ela, falar, Lari, olha, hoje eu tô me sentindo assim, e com a Ashley, porque são pessoas que nós nos conhecemos, a gente tem essa proximidade com o assunto, mas eu acho que ainda falta. A gente é de um campus muito grande, maior campus da Unesp, que tem 3 faculdades diferentes, e dependendo do ambiente que você tá dentro da própria Unesp, você se retrai. Então, se eu tô em um lugar um pouco mais afastado de onde os meus amigos estão, de onde essa galera que costuma discutir mais esses assuntos estão, eu me sinto um pouco mais retraída. Então, acho que falta muito a gente entender o outro, entender que dá pra gente ser quem a gente é, mas também se colocar no lugar dessas pessoas, no caso, ao contrário, né? Essas pessoas se colocarem nos nossos lugares, entender que, a gente não tá ali pra, de certa forma, brigar e tirar o lugar de ninguém. A gente só tá tentando ser nós, a gente mesmo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É isso mesmo. E para isso, né, apesar da Unesp, como toda a sociedade, ter muito a caminhar, eu digo a Unesp como instituição pública, porque qualquer instituição pública é isso, mas também na privada. Eu acho que a gente tem um privilégio dentro da instituição pública, que é a abertura de falar, de dialogar questões, e a prova disso é esse projeto. Então, a gente fala assim, nossa, a Unesp tem muito a caminhar, mas, gente, a Unesp é sensacional, porque a Unesp nos permite fazer um projeto como esse, a TV Unesp nos recebe aqui com uma equipe maravilhosa, que a gente tem profunda gratidão, né?
Inéditos, essa segunda temporada incrível, com uma equipe incrível, que abre as portas para a gente e deixa a gente fazer um projeto como esse, em que as pessoas falam o tempo em que é necessário a fala. Então não tem aquilo, vai rápido, porque isso não dá audiência, vai rápido. Isso é a mágica da TV pública, essa é a mágica da universidade pública. Então, assim, a gente está num universo maravilhoso. Então, assim, se a gente na Unesp, a gente está num universo maravilhoso e vocês percebem esses desafios, eu também percebo vários desafios em relação à diversidade, imagina nos espaços onde tem uma série de questões aí que permeiam ou limitam a diversidade. Então, é a questão de acessibilidade para o deficiente, é a questão do respeito ou da compreensão para as questões de gênero e sexualidade, e por aí vai. Então, assim, a gente tem muito a caminhar. Por isso a gente precisa falar. E eu sou uma defensora de carteirinha da televisão pública, como alguém que trabalha com audiovisual, porque a comunicação pública é aquela que permite a gente falar de uma maneira diferente assuntos que, a princípio, não são de interesse da maioria das pessoas, mas que são essenciais para a sociedade, para o ser humano, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, nós temos um desafio de fato, mas caminhamos. Eu acho que isso é muito importante. Nós caminhamos, né? Tem muita coisa que a gente já evoluiu, e prova disso é o que estamos fazendo aqui hoje, né? Estamos falando sobre, com liberdade, né? Isso é maravilhoso. Com certeza. Ter esse espaço para poder discutir as ideias, eu acho que esse é um dos principais pontos positivos da universidade pública. Esse centro de pesquisa, de discussões, de diálogos. E daí, voltando a falar de pesquisa, Ashley, eu queria muito saber qual que você acha que é o papel da pesquisa quando a gente fala de diversidade cultural. Ela é um acervo histórico? Ela é uma análise? Ela é, de novo, é para preservação? É para criação dessa cultura? O que é a pesquisa dentro desse universo? Eu acho que a pesquisa dentro desse universo que nós estamos de projeto de extensão é continuar fomentando esse assunto. Porque a pesquisa que eu criei agora vai servir para alguém que continuar tratando esse assunto, se basear em certas questões, ele vai falar, eles abordaram esse ponto. Então, eu vou seguir essa linha de raciocínio. É pra gente continuar esse pensamento, que é algo que tem que ser falado continuamente. É aquela coisa, nossa, a gente fala todo dia, mas sempre vai estar precisando falando. Porque sempre vai ter alguém que precisa entender, alguém que quer entender, e alguém que precisa ouvir. Alguém que quer ser ouvido. Então, a pesquisa é para continuar fomentando esse pensamento. Continuar crescendo esse assunto para que quando outro pesquisador, alguém quiser debater esse assunto, falar, eles fizeram até aqui, então eu posso seguir desse ponto e agora eu vou abordar isso. Então, dá continuidade a essa linha de raciocínio que é importante para a sociedade, sabe? Uhum. Ainda dando continuidade a essa ideia... querendo ou não, acaba sendo a construção de um legado, né? Tem aquela frase que falam que a gente fica nos ombros dos gigantes. Então, alguém escreve alguma coisa, a pessoa usa esse ponto para escrever e ir além. De novo, quando a gente relaciona essa ideia de legado, da pesquisa, e tenta conectar com o público, muita gente enxerga que a academia tem uma barreira que é essa, de chegar nas pessoas, né? Tem uma linguagem complicada. E aí que vem o papel do jornalismo. Aqui a gente tem duas pessoas que estão envolvidas no curso de jornalismo, né? Que são formadas, que têm essa proximidade com a profissão. Qual que vocês acham que é o papel da divulgação científica, do jornalismo, em ser uma ponte entre esses dois mundos? Quer responder essa? Pode ir. Eu acho que a função do jornalismo é que eu concordo totalmente com o que você falou, porque eu mesma tinha uma visão. Eu entrei na pesquisa para saber se eu tinha acesso a isso, porque é algo que a gente não tem contato até entrar na faculdade. Aí fala assim, tá, vamos fazer pesquisa. Ela é minha orientadora da pesquisa do Carandiru e da pesquisa de diversidade. Então eu fico, não sei nada. Eu chegava assim e falo, não sei o que é pesquisa, não sei como eu vou ler, não sei o que eu vou ler. Então realmente tem esse nervosismo quando você entra em contato. Mas conforme você vai lendo e você vai estudando, você percebe o quão interessante é você aprender algo de verdade. O quão é animador. Às vezes eu tô lendo um texto e eu falo, caramba, eu mando mensagem pra ela e falo, caramba, isso é muito legal, eu entendi esse conceito. E o fato de eu entender esse conceito, eu quero que alguém entenda esse conceito também. Porque eu sinto que é importante. Eu acho que aí vem o jornalismo. Porque a pesquisa, ela tem uma linguagem científica, ela tem uma linguagem que às vezes dificulta o acesso. Então aí o jornalismo vem e fala, ó, que tudo isso daqui que eu tô falando é essa vírgula. De uma forma simples, de uma forma que não crie mais barreiras, mas que dê acesso. Então, um grande pensamento que eu mesmo que tô pesquisando, às vezes tenho dificuldade de entender, tenho que ler 10 vezes, o jornalismo vem e fala, ó,
é isso, de uma forma simples e que as pessoas não ficam com esse receio. É muito mais fácil você ouvir o jornalista do que ouvir o cientista, de ouvir quem tá pesquisando. Então, acho que esse é o papel do jornalista e por isso que é tão importante no Diversidade ter jornalistas. Porque enquanto a gente tá fomentando, vai ter vocês que estão aqui gravando, vai ter as pessoas das redes sociais falando, ó, tudo isso daqui é isso, você pode entender dessa forma, você pode entender dessa maneira, tem esse vídeo aqui que você pode assistir, tem esse filme que simplifica essa ideia. Então, acho que esse é a ligação do jornalismo em si. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre digo para os meus alunos de comunicação que eles não são, e eu ponho entre aspas, fazedores de planilha de Excel, no sentido de que tudo que o comunicador constrói não fica fechado. Ele vai para o mundo, seja produtor audiovisual, seja publicitário, seja jornalista, seja profissional de relações públicas, seja profissional de rádio, televisão e internet. Ele vai para o mundo, o que ele produz vai para o mundo. Então, o comunicador tem uma ferramenta é uma ferramenta social muito importante e estratégica. E quando a gente fala do jornalista, mais ainda. Então, o que eu, por exemplo, costumo levar para os alunos é: tá, a gente vai falar sobre uma mulher. Por que tem que ser uma mulher magra, loira, de olho azul, modelo Barbie para representar uma mulher? Por que a gente não pode representar uma mulher de uma maneira diferente? Né? Por que quando a gente vai representar a família, a gente tem que representar a família margarina tradicional? Homem, mulher, um menino, uma menina e necessariamente um cachorro. Né? Tem tantas formas de construir família. Então, o jornalista, ele também precisa se conscientizar e ele também tem uma força social de trazer e ir construindo outras formas de significar simbolicamente, que a gente chama, as formas de expressão e manifestação do mundo. Isso está lá no jeito que eu fotografo, na imagem que eu escolho, até de fato na transmissão do conteúdo, da pauta que eu escolho, do assunto que eu quero discutir, o que eu quero trabalhar. Isso faz muita diferença. E a pesquisa linkada ao jornalismo é o que me deixa mais feliz, porque a Ashley é o exemplo disso. Assim, é muito legal. A Ashley começou estudando direitos humanos, cidadania, diversidade cultural. De repente, ela descobriu um ferramental que ela vai levar como jornalista para o que ela quiser fazer como jornalista. E isso é muito bacana, porque quando você entende os princípios ali que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá regulamentado, e a gente tem na nossa Constituição brasileira. O ser humano tem direitos, então não importa se ele é um presidiário, que ele está cumprindo com o crime que cometeu ali, está cumprindo a pena dele, seja uma pessoa que, enfim, acabou de nascer. Todo ser humano tem direitos, como tem deveres dentro de uma sociedade. Então, a gente está falando de um conhecimento que é um ferramental empoderador quando a gente pensa nisso, né? Então, o jornalista, ele é uma ferramenta estratégica de transformação, conscientização e sensibilização. Só que a gente também tem que entender que o jornalismo tem esse desafio, porque tem mídias que são extremamente abertas ao diálogo da diversidade e tem mídias que são absolutamente fechadas a esse diálogo. Então, esse é o desafio também no audiovisual, né? Quando a gente pensa no jornalismo audiovisual, a gente está falando também desse desafio que a gente precisa começar a prestar atenção, o que eu falo sempre, né, nas provocações. A gente precisa começar a entender os movimentos, observar por que é feito o que é feito, como é feito, para que é feito, né? Então, por que ali não ter uma mulher preta? Por que ali não ter um deficiente? Por que ali não ter uma temática diferenciada daquilo que é convencional? Então, é uma provocação. E nós, enquanto audiência, também temos a liberdade e a consciência de dizer: esse tipo de produto aqui eu estou consumindo, mas ele não é legal. Ele não contempla questões importantes para o ser humano. Esse aqui já contempla mais. Então, a gente aprender a filtrar, porque a gente só fica meio que passivamente consumindo e não pensa, né, enquanto consumidor. Então, o jornalismo tem essas nuances e essa força maravilhosa. E eu só tenho a agradecer que tenho 3 jornalistas aqui incríveis comigo. Um dos principais produtos do projeto é o Manual de Gênero e Sexualidade, que a gente traz uma linguagem super objetiva, clara e didática. Então, a gente mostra o que as pessoas podem dizer, para quem elas podem dizer, como e se elas podem dizer. E eu queria entender um pouco, a gente discutiu muito sobre luta ao longo dessa temporada. A luta de coletivos, a luta da comunidade trans, a luta das drag queens para se inserir num espaço. E geralmente, a gente associa a palavra luta com embate, uma coisa mais agressiva, uma coisa mais forte. E no projeto a gente está vindo de
a gente está seguindo uma outra alternativa. Então, a gente está tentando dialogar de uma forma didática, a gente está tentando mostrar para as pessoas, a gente está tentando apresentar, olha, dá para fazer desse jeito. E se você conhecer antes de julgar o outro, e se você entender e perguntar ao invés de criar uma visão na sua cabeça e julgar a pessoa que está ali na sua frente. Como que o projeto, de onde surgiu essa ideia de vir com uma linguagem, uma abordagem bem didática, e qual a importância disso? Porque a gente tem muitas frentes lutando, e eu acho que elas são importantes, sim. Eu acho que tem lutas que a gente precisa assumir, a gente precisa dar a cara a tapa e enfrentar. Mas algumas outras a gente pode adotar um outro caminho. Qual a importância disso, da abordagem que o projeto está seguindo? Olha, eu sou da luta também, eu defendo, eu acho que a gente tem que aí ter ativismo, tem que ter mobilização. Às vezes a gente tem que gritar porque as pessoas não ouvem. Eu sou totalmente favorável quando a gente fala de lutar. Mas existe um ponto, e aí você me pergunta algo muito interessante, porque na minha experiência como professora, muitos alunos chegaram a mim, eu sempre tive essa liberdade com os alunos de diálogo, e muitos chegaram dizendo que iam tentar suicídio, ou que já tinham tentado suicídio, que eu descobri, ou que estavam pensando em abandonar a família. A gente sabe que isso cai em prostituição e tudo mais, porque as pessoas não conseguiam conversar com as suas famílias, as famílias não entendiam o que estava acontecendo com elas. Então, eu ia lá semana a semana com o aluno, no trabalho mesmo de formiguinha, né? Como a Maria falou, é formiguinha, o trabalho lá gradual, dizendo para o aluno, conversa com o teu pai, conversa com a tua mãe, explica o que você está sentindo, dialoga. E eu tive, ao longo desses anos, resultados muito interessantes de retorno de alunos dizendo, eu consegui conversar com meu pai e com a minha mãe, ele me entendeu. Professora, pela primeira vez ele me ouviu porque eu disse o que eu estava sentindo, como era o mundo para mim. Então, eu entendo que a gente tem que lutar, mas eu entendo que, às vezes, há instâncias e há situações em que a gente acaba sendo muito mais potente no impacto quando a gente conversa, quando a gente explica, quando a gente dialoga, sem impor, mas dizendo, essa é a minha forma de ver, esse é meu mundo. E eu gostaria que você olhasse pela minha perspectiva e não pela sua. Então, foi nesse lugar. Então, foi na experiência mesmo. É o que a gente chama de pesquisa empírica, né? Na universidade, que na prática mesmo, vivendo ali com os alunos. E eu comecei a pensar, falei, caramba, né? O quanto um simples movimento de conduta pode gerar um impacto familiar, um impacto coletivo absurdamente potente. Então, o que a gente tem? E vocês fizeram essas perguntas ao longo da temporada. Quando a família apoia, a jornada da pessoa é completamente diferente. Então, quando a gente tem apoio daqueles que nos compreendem, é essencial. Porque, às vezes, o pai e a mãe eles vão dizer, cara, eu não vou entender nunca o que ele está fazendo, mas eu respeito a opinião, o desejo, o que ele optou para a vida dele. E essa é a condição. Então, é o respeito. Por isso que eu falo que a palavra respeito é tão importante, porque quando você consegue, no diálogo, fazer o outro te entender, você passa a ser respeitado. Então, é por isso que eu sou mais da filosofia do amor, sabe? Do ouvir, do te entender, estou estendendo a mão para você, e aquele que está do outro lado diz, pai, mãe, eu sei que você nunca vai me entender exatamente, mas só me respeita. E é isso que a gente pede para a sociedade. Ninguém quer que as pessoas sejam trans se não forem trans, não querem que se transformem em qualquer coisa que para elas não pertençam, pratiquem religiões que não tenham pertencimento. O que a gente quer é respeite a forma do outro como é, porque é isso que, na verdade, a gente espera que o outro faça da gente, né? Tanta gente pede respeito, então a gente também tem que ser respeitoso com o outro. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempinho tá acabando. É tão curtinho. Mas antes da gente finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. A gente vinha tentando, ao longo desses episódios, sempre terminar com a questão de como você enxerga o audiovisual como ferramenta de conscientização. Na nossa conversa, deu para perceber que aqui todo mundo vê isso. Eu queria perguntar uma coisa mais específica, então. Tem alguma obra do audiovisual que tocou vocês e que vocês se viram vistas? Essa é uma boa pergunta. Olha, a obra para mim que foi muito impactante, continua sendo a ET, do Spielberg.
Porque ET é literalmente um extraterrestre que cai na Terra, que ninguém entende e que uma criança vai lá e entende ele. São as crianças que entendem na pureza, sem julgamento, sem preconceito, que entendem ele. Eu lembro a primeira vez que eu vi ET, eu fiquei muito impactada, e é um filme que eu amo de paixão e que eu não canso de assistir, porque ET é o lugar onde o audiovisual nos provoca a torcer e desejar que aquele ser tão singular volte para a terra dele, porque é naquele espaço que ele está na Terra, ele não é compreendido, ele é um objeto, ele é um experimento, ele não é entendido como um ser vivo com seu valor, com seu sentimento, com a sua doçura. Então, para mim, ET é um divisor de águas na minha vida nesse sentido. Pra você, Ashley. Eu gostei da outra pergunta também, Por favor, responda as duas. que não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha mãe. Minha mãe é muito fã de reality show e ela tá assistindo Big Brother. E aí teve uma temporada que teve a Lina da Quebrada. Sim. E ela tinha tatuado ela na testa. E aí minha mãe entendeu o que era, tipo assim, chamar ela de ela. Porque as pessoas que participavam do programa ficavam errando o pronome dela. E aí minha mãe ficava brava na sala, ficava tipo assim, é óbvio que é ela tem tatuada na testa. Tipo, não tem como você errar, tá fazendo de propósito. E aí foi num reality show, numa tarde besta, que eu vi, tipo, caramba, você entendeu que tá tudo bem. E aí eu acho que me marcou assim, sabe? Por ser uma mulher mais velha e tudo isso, aí eu falei, que legal, tipo, minha mãe entendeu. É só chamar ela do pronome certo. E eu achei isso muito bacana. E agora, do filme, eu não sei se tem um filme em si, assim, que me pegou. Eu acho que é mais a televisão como um todo. E aí eu vou falar do jornalismo, assim. Quando eu vi jornalistas negras na TV, foi o momento que eu achei que o audiovisual tinha um espaço pra mim. Entendeu? Foi aí que eu me identifiquei e falei, tá, se eles conseguirem, eu posso tentar ocupar esse espaço também. Que lindo. Que lindo. E é com essa frase que a gente vai se encaminhar para o encerramento. Mas eu partilho dessa visão. Então, tipo, a gente busca um lugar para se identificar. E quando a gente vê espaços ocupados por jornalistas pretas, a gente tem esperança de também estar lá um dia. Bom, obrigada, Viviane e Ashley, por terem vindo aqui, dedicado um tempo de vocês para falar sobre o projeto. Esse projeto que está gerando frutos para a sociedade. A gente está plantando a sementinha para colher lá na frente, independente do que a gente faça daqui para frente. Eu tenho certeza que tudo que a gente construiu ao longo da temporada, ao longo desse 1 ano e meio de projeto, vai surtir efeitos, e a gente não fez nada. Nada que a gente fez vai ser perdido. Então, muito obrigada por vocês e muito obrigada por serem parte desse projeto incrível. Muito Obrigada, a gente que agradece, e eu quero muito agradecer vocês, meninas, e a todos do projeto, e também registrar que os alunos da FIV, parceiros de audiovisual maravilhosos, além da TV Unesp, que é isso, né? Juntos somos muito mais fortes, e eu sou muito grata mesmo por tudo que a gente está construindo, e eu espero que a gente deixe sementes lindas, e vocês são já fruto dessa jornada, então muito obrigada, de verdade. Eu faço das palavras da Viviane minhas palavras, que eu só tenho a agradecer por poder fazer parte do projeto e falar um pouco desse caminho que se abriu para mim, e eu espero que se abra para mais pessoas. Com certeza. E vocês, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @diversidade_de todos, para não perder nada sobre o projeto e sobre essa temporada do videocast Diversidade na Tela. A gente encerra a nossa temporada por aqui, mas o projeto continua falando sobre diversidade e levando uma visão de mundo melhor para todo mundo. Também não se esqueça de conferir outras obras audiovisuais na Cinemateca Digital Bauruense, no endereço www.cinematecabauru.com.br. Nos vemos na próxima temporada.